pessoal, beleza? Aqui é o Max. Nós voltamos mais uma vez para comentar mais um vídeo com vocês. Dessa vez mais um vídeo da nossa História da Música e dessa vez História da Música 2. Se vocês não assistiram a História da Música 1, eu vou colocar aqui em algum card para vocês assistirem. E dessa vez o título dessa aula, dessa mini aula, né, se chama Outono da Idade Média e ela é composta da parte 1. Sim, haverão outras partes dentro desse tema do Outono da Idade Média. No índice, o que nós falaremos nesse vídeo, você pode me perguntar, e eu coloquei aqui os 3 temas mais importantes, que são a Escola de Borgonha, que nós vamos comentar em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos comentar um pouquinho da vida e das composições de um compositor chamado John Dunstable. E em terceiro lugar e último, nós vamos comentar um pouquinho sobre a vida e também um pouquinho sobre as obras do compositor Guillaume Dufay. Falando um pouquinho então da Escola de Borgonha, no nosso primeiro ponto que vocês podem observar aí, então ela é o nome dado aos compositores do século XV em torno da corte de Borgonha, leste da França, Bélgica e Países Baixos. Então a Escola de Borgonha é denominada, os compositores do século XV que estão ali em torno, em volta da corte de Borgonha. Ah, Max, o que é Borgonha? Então, é o leste da França, Bélgica e os Países Baixos. Essa escola representa a primeira fase do renascentismo e influenciou a música em toda a Europa. Então, essa Escola de Borgonha, esses compositores da Escola de Borgonha, eles representam a primeira fase, ali, o comecinho do período renascentista, e logo esses compositores influenciaram a música em toda a Europa. A Escola de Borgonha começa no ano de 1384, quando Felipe II estabeleceu a capela de sua corte. Então nós temos o início da Escola de Borgonha aí no ano exato de 1384, quando Felipe II conseguiu aí então construir a capela de sua corte. A capela foi reorganizada em 1415, fase em que Guillaume Dufay, o maior representante da Escola de Borgonha, dominou a cena musical europeia. Então nós temos aí, depois da fundação dessa capela, nós temos a reorganização dela no ano de 1415 por Guillaume Dufay. Então você vê aí um dos pontos porque nós precisamos falar dele aqui nesse videozinho. A decadência da escola começou no ano de 1477. Embora a atividade musical continuasse, a região perdera sua unidade política, tendo partes de seu território dividido entre a França e a Espanha. Então aí a decadência dessa escola, da Escola de Borgonha, ela começou no ano de 1477. Mas não foi porque a música acabou de uma hora para outra. De uma hora para outra os compositores deixaram de compor e os músicos deixaram de cantar e executar as músicas. Não foi isso. Foi que essa região, a região da Borgonha, como eu falei lá no slide anterior, ela começou a perder força, tanto quanto unidade política, então ali de poder, entre essa região, logo como a divisão desse território, que ficou um pouco entre a França e um pouco entre a Espanha. A influência de todos os compositores dessa escola formaram a escola franco-flamenga, onde tivemos todos esses compositores que vocês podem ver logo aí depois dos 2 pontos, citando aí Lassos, Depré e todos esses que estão aí. Então essa escola ela meio que se desenvolveu nessa escola franco-flamenga. Antes era a Escola de Borgonha, agora nós temos a escola franco-flamenga com todos esses compositores. Vamos falar então no nosso ponto de número 2 sobre o John Dunstable. John Dunstable foi um dos primeiros músicos e compositores ingleses do século XV e provavelmente escreveu um acompanhamento instrumental para a igreja. Então nós temos aí um dos primeiros compositores ingleses, quando eu digo primeiros eu quero dizer primeiros do século XV, que nós temos o John Dunstable, e ele foi provavelmente um dos primeiros ou o primeiro que escreveu um acompanhamento instrumental para a igreja. Dunstable esteve a serviço do Duque de Bedford
e, durante sua regência sobre a França, morou lá por muitos anos. Então, Dunstable, durante os anos de 1422 a 1435, esteve a serviço do Duque de Belfort e, na regência desse duque, ele conseguiu uma residência na França e morou lá por todos esses anos. Dunstable é responsável pela renovação harmônica na música, tríades com terças e sextas na sua polifonia. Então Dunstable aí deu a sua contribuição para a música, falando um pouquinho, deixando um pouquinho sobre a renovação harmônica, que nós temos aí então a entrada das tríades com terças e sextas nas polifonias que ele escrevia. Vamos falar um pouquinho sobre Guillaume de Dufay, que, como nós já vimos há uns slides anteriores, foi muito importante para esse período. Guillaume de Dufay foi um compositor renascentista da escola franco-flamenga. Ponto central da escola de Borgonha, primeira geração, ele foi um dos mais influentes músicos da primeira metade do século XV. É um dos nomes mais importantes do período de transição da música medieval para o renascentismo. Então nós temos aí o nosso compositor Guillaume de Dufay como um compositor renascentista, participando primeiramente da escola de Borgonha e depois também da escola franco-flamenga. Ele, da escola de Borgonha, ele faz parte da primeira geração e ele é, sem sombra de dúvida, um dos compositores mais influentes do século XV. Ele também é considerado muito importante por estar ali na transição entre a música medieval e a música renascentista. Seu modelo de missa polifônica, baseado no cantus firmus, teve grande aceitação entre os músicos até o final do século XVI. Então as suas missas polifônicas, as suas composições de missas, teve grande aceitação dentre os músicos até o finalzinho do século XVI e eles sempre se baseavam no cantus firmus para compor a sua polifonia dentro das missas. Na música, um cantus firmus, canto baixo do latim, era o uso de uma melodia já existente com base temática para um novo arranjo polifônico. Então, Max, o que é o cantus firmus? Eu não entendo do que se trata. É uma palavra que vem do latim, que na tradução nós podemos chamar de canto fixo. É o que nós pegamos o canto chão, a melodia oficial, e através dele nós colocamos um arranjo para outras vozes. Escreveu 9 missas, dentre elas aqui vocês podem olhar todos os nomes entre parênteses, e algumas nós vamos comentar aqui em específico. 35 fragmentos de missas, então além das missas completas nós temos 35 fragmentos, 5 magníficas, cerca de 80 motetes e hinos, sagrados ou profanos, então nós temos a escrita aí dos dois, e 75 canções polifônicas francesas. Então nós vemos aí um grande número de composições do Dufay. E, além da sua importância histórica, nós temos aí o grande volume de composição que ele deixou para nós apreciarmos como foi um pouquinho daquela época, né? A transição entre o período medieval para o período renascentista. Pessoal, acredito que seja esse mais um vídeo aqui sobre História da Música, o nosso vídeo de História da Música número 2. Nós vamos ter aí o intercalamento de agora uma peça do Dunstable e outra peça do Dufay, e depois nós voltaremos com mais uma História da Música, História da Música 3. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. Eu estou gostando demais porque eu estou tendo que ler, estou tendo que pesquisar, então eu estou aprendendo demais sobre a história da música. Se vocês tiverem algum comentário em específico, podem deixar aqui logo abaixo do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal para receber os novos vídeos e não deixem também de avaliar esse vídeo, isso é muito importante. Até o próximo vídeo e falou!